Então, nossa aula de hoje é sobre quadriláteros. Quadrilátero é uma figura plana de 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Vou chamar aqui os vértices de A, B, C, D. Como a gente já viu em aulas anteriores, a gente está estudando apenas polígonos convexos, então nossos quadriláteros também serão convexos. Observe que todo quadrilátero a gente pode dividir ele em 2 triângulos. E nós já vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como a gente pode dividir o quadrilátero em 2 triângulos, a soma dos seus ângulos internos vai ser sempre 360 graus. E observe que o quadrilátero tem apenas 2 diagonais, a diagonal BD e a diagonal AC. Existem alguns quadriláteros que a gente chama de quadriláteros notáveis, que possuem algumas propriedades, certo? Neles que vale a pena a gente estudar com mais atenção. Então, a gente vai, depois de entender o que é um quadrilátero, a gente vai falar sobre os quadriláteros notáveis. Notáveis, certo? Então, o primeiro quadrilátero notável que a gente vai estudar é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem como definição seus lados opostos paralelos, certo? Então, vamos representar um aqui. Então, por definição, um paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, aqui, se eu chamar os vértices de A, B, C e D, nós temos que AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Ok? Essa é a definição de um paralelogramo. O fato de a gente desenhar lados opostos paralelos nos dá algumas consequências. Quais são elas? Os lados opostos vão ser congruentes. Então, o lado AB vai ter a mesma medida que o lado CD. E o lado BC vai ter a mesma medida que o lado AD. Ok? Vamos anotar isso. AB vai ser igual a CD e AD vai ser igual a BC. Congruente, de mesma medida. Outras consequências, os ângulos opostos vão ser congruentes. Então, aqui a gente vai fazer da mesma cor, olha só. O ângulo do vértice A vai ser congruente ao ângulo do vértice C. O ângulo do vértice B vai ser congruente ao ângulo do vértice D. Deixa eu trocar aqui de caneta. Isso. Certo? Então, esse ângulo, mesma medida que esse. E esse ângulo, mesma medida que esse. Além disso, as diagonais vão se cruzar no ponto médio. Então, olha só, se a gente traçar as diagonais aqui do polígono, né, do nosso quadrilátero, do nosso paralelogramo, para ser mais exata. Essas diagonais, elas não serão congruentes, ok? Mas elas se cruzam no ponto médio, ou seja, esse segmento é do mesmo tamanho que esse, de mesma medida, e esse segmento é de mesma medida que esse, que é o ponto médio das diagonais. Então, essas são as consequências aí que a gente tem ao desenhar um paralelogramo, lados opostos paralelos. E além disso, se a gente observar, aqui ó, a gente tem 2 paralelas e uma transversal. Esse ângulo é o mesmo que a gente tem aqui em cima, ó. Que a gente tem aqui. Então, se a gente observar, esses 2 ângulos, eles formam 180 graus. Eles são suplementares. Então, um ângulo azul com laranja, pode ser esse, eles somam 180 graus, são suplementares. O segundo quadrilátero notável que a gente vai ver é o losango. Então, aqui vou chamar de vértice A, B, C
e D. O losango, a definição de losango é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes. Então, os 4 lados têm a mesma medida. Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Certo? Vamos anotar isso, então. Um losango, o lado AB tem a mesma medida que o lado BC, que tem a mesma medida que o lado CD, que tem a mesma medida que o lado AD, ou DA. Vamos colocar DA aqui para ficar na ordem. DA. Então, AB, BC, CD e DA são congruentes, têm a mesma medida. Consequência disso. Consequentemente, quando eu desenho um quadrilátero com os 4 lados congruentes, os lados opostos vão ser paralelos, certo? Então, aqui, o lado AB, o segmento AB, vai ser paralelo ao CD e o lado BC vai ser paralelo ao AD, certo? Olha só, se os lados opostos são paralelos, então o losango ele é um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo, ele cumpre tudo o que a gente viu para o paralelogramo. Então, o que a gente viu lá no paralelogramo? Que os lados opostos são paralelos, que os ângulos opostos são congruentes. Então, quer dizer que esse ângulo tem a mesma medida que esse. E esse ângulo tem a mesma medida que esse. São congruentes, ok? Além disso, as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, aqui é o ponto médio. Só que vai ter mais uma propriedade aí no losango. As diagonais são perpendiculares. Então, AC é perpendicular a BD. Certo? Então, aí tem mais uma propriedade. Então, recapitulando, losango é um quadrilátero que os 4 ângulos são congruentes, de mesma medida. Consequentemente, os lados opostos serão paralelos, então ele vai ser um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo, ele tem que cumprir tudo que o paralelogramo cumpre, todas as propriedades. As diagonais se cruzam no ponto médio, ângulos opostos congruentes, tá? E além disso, as diagonais são perpendiculares, ok? Terceiro quadrilátero que a gente vai ver é o retângulo. Qual que é a definição do retângulo? É um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são iguais e são iguais a 90 graus. Então, olha só. No retângulo, a gente tem, então, os 4 ângulos dos 4 vértices, A, B, C, D, retos, 90 graus. Consequentemente, gente, os lados opostos também serão paralelos. Então, o segmento AB será paralelo a CD e AD paralelo a BC. Ou seja, o retângulo ele também é um paralelogramo. Se tem os lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. Consequentemente, quais são as propriedades que a gente tem aí? Ele vai ter que cumprir todas as propriedades do paralelogramo. Lados opostos congruentes, ângulos opostos já são congruentes, e as diagonais têm que se cruzar no ponto médio. Então, as diagonais, como o retângulo é um paralelogramo, as diagonais têm que se cruzar no ponto médio. Só que, além disso, uma propriedade a mais que o retângulo vai ter é que as diagonais são congruentes. Então, AC tem a mesma medida que BD. Então, vamos recapitular. Um paralelogramo tem lados opostos paralelos. Propriedades: lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes e as diagonais se cruzam no ponto médio. Losango tem os 4 lados congruentes. Propriedades: ele vai ter os lados opostos paralelos, então ele vai ser um paralelogramo.
Consequentemente, vai ter ângulos opostos congruentes, as diagonais vão se cruzar no ponto médio. Uma propriedade a mais é que elas são perpendiculares. Retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos retos de 90 graus, certo? Ângulo reto médio 90 graus. Ele também vai ser um paralelogramo, lados opostos paralelos, consequentemente vai ter todas as propriedades do paralelogramo. Lados opostos congruentes, diagonais cruzando no ponto médio. Uma propriedade a mais que ele tem é que as diagonais são congruentes. E agora a gente vai para o quadrado. O quadrado é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos congruentes e os 4 lados de mesma medida, congruentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, igual a 90 graus. E o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado DA. Consequentemente, se o quadrado tem os 4 ângulos retos, ele é um retângulo. Que isso é característica do retângulo, definição de retângulo. Se o quadrado tem os 4 lados congruentes, ele é um losango. Que isso é característica do losango. O quadrado, ele também tem os lados opostos paralelos, então ele também é um paralelogramo. Sendo assim, o quadrado, todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado é um retângulo e todo quadrado é um losango. O contrário não é verdade. Todo retângulo é um quadrado? Não, só se esse retângulo tiver todos os lados congruentes, ok? Consequências aqui. Então, a gente tem os 4 lados congruentes, os 4 ângulos congruentes, as diagonais vão se cruzar no ponto médio, que é a característica do paralelogramo. As diagonais serão congruentes, que é a característica do retângulo. Então, ó, cruzar no ponto médio porque o quadrado é um paralelogramo. Isso é uma propriedade do paralelogramo. Diagonais congruentes é uma propriedade do retângulo. Então, AC é igual a BD. E, além disso, elas são perpendiculares, que é uma característica do losango. Certo? Então, o quadrado cumpre todas as propriedades dessas 3 figuras planas aí. E para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre os trapézios. Os trapézios são quadriláteros que têm 2 lados paralelos, que a gente costuma chamar de bases. Então, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, que são as bases do trapézio. Nós temos 3 tipos de trapézio. O trapézio escaleno, que todos os lados são diferentes, de medidas diferentes, certo? Então, esse é o trapézio escaleno. Temos o trapézio isósceles, que possui 2 lados congruentes, que são esses 2 aqui. Consequentemente, gente, ele vai ter ângulos congruentes também. Esse ângulo vai ser de mesma medida que esse. E esse ângulo vai ser igual a esse. E as diagonais são congruentes também, tá? A medida das diagonais é igual. Elas não se cruzam no ponto médio. Mas elas são congruentes. E temos o trapézio retângulo, que é aquele que tem ângulo de 90 graus. Tem 2 ângulos de 90 graus, certo? E com isso a gente finaliza aí a nossa aula de quadriláteros, principalmente sobre os quadriláteros notáveis, né? A gente tem que conhecer as propriedades de cada um deles.